Salmo capítulo de número 121. É o segundo salmo de degraus. São 15 ao todo. Começando no salmo de número 120 e terminando no salmo de número 134. E nós estamos a cada semana meditando num destes salmos, com o intuito de aprender alguns princípios para nós progredirmos na nossa vida espiritual. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado por estares entre nós. Muito obrigado pela tua presença que nos alegra. E muito obrigado pela tua palavra que agora vem nos instruir. Eu rogo que o Senhor nos dê a mesma com generosidade, com liberalidade, sob revelação, de modo que nós sejamos tocados por ela, transformados por ela e preparados por ela para toda a tua vontade. Abençoa assim a cada pessoa nesse lugar e cumpre em cada um aqui o teu propósito eterno. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós estamos meditando nesses salmos, 15 salmos ao todo, conhecidos nas Escrituras como salmos ou cânticos de degraus. A gente disse aos irmãos que há uma teoria que acredita que estes 15 salmos eram um pequeno hinário que os peregrinos judeus cantavam quando estavam saindo de suas cidades rumo a Jerusalém para adorar no templo de Jerusalém 3 vezes ao ano. 3 vezes todo judeu tinha que sair de sua residência, de sua cidade, e tinha que se deslocar até Jerusalém, até o Monte Sião, para ali adorar ao Senhor. E creio alguns estudiosos das Escrituras que estes 15 salmos, do 120 ao 134, eles eram um pequeno hinário que estes peregrinos iam cantando enquanto peregrinavam até chegar em Sião. E a gente disse então que estes salmos eles têm algumas pepitas de ouro de revelação bíblica para nos instruir no sentido do que temos que fazer para progredir espiritualmente. Aqueles homens peregrinavam cantando esses salmos e recitando estas verdades. Hoje precisamos aprender estas verdades para que também durante o tempo de nossa peregrinação rumo a Jerusalém celestial, nós venhamos estar vivendo de maneira agradável a Deus e estarmos cumprindo o seu propósito. Semana passada nós avaliamos o primeiro salmo 120 e a gente aprendeu que a palavra-chave daquele salmo é livramento. A gente viu como aquela alma peregrina, ela está angustiada por perceber a maldade das pessoas ao seu redor e a maldade do ambiente em que ela se encontra fora do lugar projetado por Deus para a sua vida. E a gente disse que existe em todo crente uma medida de angústia que se manifesta por esses fatores. Mas nós dissemos que aquela angústia dentro da revelação do Novo Testamento se dá em uma alma que busca Deus, principalmente por ela perceber que esta maldade e esta inadequação com o mundo se encontram principalmente em sua essência, em seu interior. Quando um crente percebe que a maneira como ele vive não corresponde à vontade de Deus, quando um crente percebe
enfrentá-lo, ele sente uma angústia que leva a um clamor por livramento. É por isso que o Salmo 120 começa: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele respondeu-me, livra-me, Senhor. A gente viu como Isaías clamava a Deus por livramento, a gente viu como Paulo clamava a Deus por livramento. E a gente, quando está nessa busca do Senhor, avançando espiritualmente, a gente vai percebendo as nossas incoerências, as nossas inadequações com a vontade do Senhor, e surge automaticamente um desejo por livramento. No Salmo de número 121 que a gente acabou de ler, nesse segundo Salmo de degraus, a gente tem uma nova verdade a nós revelada de maneira central, e um novo princípio que a gente precisa aprender se a gente quer avançar na vida cristã. Nesse salmo, a palavra-chave é guardar, e o princípio fundamental a ser aprendido é aprender a confiar em Deus durante o tempo da nossa peregrinação. Esse salmo evidencia durante todo o seu texto que aqueles que estavam peregrinando, eles sentiam os perigos que faziam parte da peregrinação, da jornada. Eles se sentiam inseguros diante das provas, das dificuldades e dos inimigos que se apresentavam durante aquele trajeto. E essa alma peregrina percebe que não tem condições de concluir a jornada, de chegar ao seu destino, se não tiver ajuda. E é por isso que esse salmo começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes, e faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Perceba que é uma mudança de foco aqui. No primeiro salmo, o foco do salmista são as pessoas ao seu redor e o ambiente ao seu redor. Ele se angustia por estar no meio de pessoas de lábios falsos, de língua mentirosa. Ele se angustia por estar em Bezeque e em Quedar, dois locais que ficavam ao norte e ao sul da terra prometida, respectivamente. E este salmista percebe-se fora do lugar de Deus para a sua vida, e cercado de um ambiente que é ímpio e que o angustia. Somado a isso, a gente mostrou que essas próprias coisas que angustiam são encontradas na alma daquele que busca Deus. A alma que busca Deus sente a maldade que há nela. A alma que busca Deus sente o mundanismo em que ela se encontra e vive, e ela clama por livramento. Então podemos dizer que no primeiro salmo, ao olhar para dentro de nós mesmos e o olhar para fora de nós, observando as pessoas e o ambiente ao nosso redor, e a gente se angustia por isso, clamando por livramento. Mas nesse segundo salmo, o olhar é para cima. Elevo os meus olhos para os montes. A topografia de Israel é uma topografia recheada de montes, de montanhas, de altos. Alguém que transita pela terra da Palestina, que transita por aqueles locais por onde esses peregrinos antes caminhavam indo para Jerusalém, vão ver que esses locais são cercados por morros, por montes, por montanhas, por altos. E estes peregrinos, enquanto iam passando por esses lugares, iam percebendo os perigos que tinham durante esse trajeto, eles se percebiam incapazes de se proteger, incapazes de se defender, e eles diziam: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E esse salmo, irmãos, é um salmo que tem como propósito nos ensinar a aprender a confiar em Deus como nosso guarda, protetor, preservador e supridor durante toda a jornada. Entenda, a jornada é difícil. Nós não estamos caminhando por caminhos pacíficos. Nós não estamos caminhando em terra pacífica. Nós estamos em território inimigo. Nós estamos cercados por adversários.
São muitos que planejam a nossa destruição. E eu não estou falando de seres humanos, não. Seres humanos são no máximo instrumentos de nossos reais inimigos. Os nossos reais inimigos são principados, são potestades, são poderes desse mundo tenebroso, são forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Estes inimigos tramam contra nós o tempo todo, armam ciladas, preparam arapucas, levantam inúmeros problemas contra a nossa vida, de modo que a jornada não é tranquila, não é livre de perigos, não é livre de dificuldades, não é livre de temores. E a alma que se aventura a fazer essa jornada rumo a Sião e não aprende a confiar em Deus, vai encontrar muitos problemas e provavelmente vai temer e não vai completar a jornada, vai ficar pelo meio do caminho. Por consequência que dirá: eu não aguento, eu não suporto, eu não tenho condições de enfrentar. Quantos irmãos e irmãs estão nesse momento caídos, porque não perceberam que dentro de suas próprias casas haveriam armadilhas? O Senhor Jesus disse: não pensem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim colocar o homem contra a sua esposa, a esposa contra o marido, o genro contra o sogro contra o genro, de maneira que os inimigos dos homens serão da sua própria casa. E muitos, por não entenderem esses percalços do caminho, e principalmente por não saberem, aguardem Israel para proteger, para livrar, para capacitar, para nos ajudar a chegar. Eles acabam olhando para as suas próprias dificuldades e dizendo: eu não tenho condições de prosseguir, e ficam pelo meio do caminho. É por isso que esse salmo nos ensina a perceber a Deus como nosso guarda, nosso protetor, nosso preservador, nosso ajudador, de maneira que Ele nos capacita a concluirmos a jornada que Ele mesmo propôs para nós. Entenda, o caminho não lhe é estranho, Ele já o trilhou, Ele já passou por ele. Ele já fez essa peregrinação na nossa frente, e Ele disse: agora me sigam, e mais, eu vou estar com vocês até o final dos séculos. Mesmo que vocês tenham que passar pelo vale da sombra da morte, nessa jornada, não temam, eu estarei com vocês. E esse salmo é um convite, irmãos, a confiarmos em Deus como aquele que nos capacita a concluir a jornada. Por isso a principal palavra deste salmo é guardar. Ela é repetida muitas vezes, se referindo a Deus como aquele que é o nosso guarda, o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso supridor, o nosso preservador e o nosso ajudador. Da mesma forma como no salmo de número 120, não se sabe quem é o autor desse salmo e nem em quais circunstâncias ele foi escrito. Como eu disse semana passada, os salmos geralmente eram poemas ou canções que eram compostas por algum servo de Deus, quando estes atravessavam determinados momentos, e naquela experiência com Deus eles tiravam um hino, um cântico, um poema para manifestar aquilo que o Senhor fez na sua vida, ou que eles atravessaram naquela experiência. Nós não sabemos quem é o autor novamente desse salmo, e não sabemos quais as circunstâncias, mas segundo uma tradição, acredita-se que esse salmo tenha sido um cântico vespertino, que era entoado pelos peregrinos em sua jornada a Jerusalém. Durante o caminho até o Monte Sião, quando a noite caía, eles naturalmente acampavam ao ar livre, ali no trajeto mesmo, no caminho por onde eles iam, e eles consequentemente se percebiam agora em perigo. À noite havia os animais selvagens típicos da região, à noite tinha os salteadores, que eram ladrões e caravanas e viajantes que passavam pelo caminho, e quando esses viajantes então paravam para cantar à noite, eles percebiam-se cercados por esses perigos, e eles então começavam a cantar este cântico juntos, demonstrando a sua confiança e a sua dependência em Deus, de que este os guardaria durante aquela jornada.
Não se sabe se essa tradição, ela de fato traz a verdade das circunstâncias em que esse salmo foi composto, mas o fato é que é exatamente isso que esse salmo propõe. É de que a gente, durante esse tempo de peregrinação que temos nessa vida, rumo à nossa Sião celestial, e percebendo os perigos que são tantos, e são tão ferozes, e querem tanto nos destruir, ao invés de nos apavorarmos e fugirmos, a gente entoa em cântico ao Senhor, declarando para Ele a nossa confiança de que Ele é o nosso guarda, de que Ele é o nosso sustento, de que Ele é aquele que cumpre tudo na nossa vida. E aí, irmãos, a gente vê que essa alma peregrina, que começa a sua jornada percebendo a sua própria miséria e clamando por livramento, ela começa agora a trilhar rumo à glória proposta, e ela começa a perceber os perigos ao seu redor que querem lhe fazer parar. E essa alma consequentemente levanta um clamor: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Em outras palavras, essa alma diz: os perigos são inúmeros, eles são terríveis, eu não tenho como defender-me. Quem fará isso por mim? E antes de nós apresentarmos a própria resposta do salmista, nós queremos mostrar para você alguns perigos que aqueles peregrinos enfrentavam durante esta caminhada, e que justamente faziam com que eles levantassem a voz, dizendo: de onde me virá o socorro? Quem nos ajudará diante desses perigos? O texto bíblico nos apresenta pelo menos 4 perigos que estes servos do Senhor enfrentavam na sua caminhada até Jerusalém. O primeiro desses perigos está no verso de número 2. O verso de número 2 diz assim, aliás, no verso de número 3, que diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não se descuida. A palavra vacilem aqui pode também ser traduzida como resvalem ou escorreguem. A caminhada era íngreme. A gente já disse para vocês que Jerusalém ficava a 800 metros de altitude acima do nível do mar, e consequentemente a caminhada era subindo. Eles tinham que subir alguns morros, algumas serras, algumas montanhas, alguns altos, e durante esta caminhada, levando crianças, levando animais que seriam sacrificados nas ofertas que iam ser feitas em Jerusalém, levando idosos, levando mulheres, muitas vezes se corria o risco de se escorregar no caminho, do pé resvalar em alguma pedra solta, e aquele peregrino consequentemente cair, tropeçar e se esborrachar lá embaixo. E esse é o primeiro dos desafios que eles encontravam, e a resposta é: o Senhor não permitirá que o teu pé vacile. O Senhor, Ele não permitirá que o seu pé escorregue. Eles percebiam esse perigo na jornada, e eles consequentemente perguntavam: quem nos socorrerá? Eles não eram alpinistas, eles não tinham equipamento de alpinistas, eles eram apenas pessoas comuns que tinham que fazer aquele trajeto em obediência a Deus até chegar ao seu destino. E eles encontraram esse primeiro obstáculo natural: o território íngreme, o território ladeirado, cheio de armadilhas naturais, cheio de coisas que poderiam lhes fazer cair. E eles pensavam nisso, que isso era um perigo, e o Senhor lhes responde como aquele que lhes guardará e não deixará que seus pés vacilem. Irmãos, quando a gente está querendo de fato um compromisso com Deus, quando a gente percebe o alvo a ser alcançado, que é Cristo, e nós corremos para atingir, e nós então começamos a nos desvencilhar do pecado que tenazmente nos assedia e das coisas que nos embaraçam, clamando a Deus por livramento,
Senhor. O crente genuíno teme desagradar ao seu Deus. Ele não anda inadvertidamente, como se estivesse em um parque de diversões, com tudo cooperando para a sua caminhada. Ele sabe que está em território hostil e ele teme que isso lhe faça tropeçar e cair na presença do Senhor. Alguém que está buscando a Deus, alguém que quer de fato conhecer o Senhor e progredir nisso, começa a desenvolver um temor de queda. Ele começa a desenvolver um temor de tropeço. E ele consequentemente percebe que não tem condições de se autoproteger daquilo que pode lhe fazer cair. E ele automaticamente clama de onde lhe vem o socorro. É a primeira dificuldade que o texto nos apresenta, que era conhecido daqueles peregrinos. O segundo perigo se encontra nos versos 3 e 4. A palavra diz assim, 4 e 5, perdão. O 3 foi o anterior, agora é 4 e 5. É certo que o guarda de Israel não se descuidará e nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. Essas palavras evidenciam claramente que aqueles peregrinos tinham temor dos perigos noturnos durante a viagem. Se você estudar um pouco da história bíblica e do que acontecia durante aqueles tempos com os povos nômades que peregrinavam pelo deserto, você vai aprender que existiam grupos de saqueadores, de salteadores, que aproveitavam a viagem dos peregrinos para roubar-lhes os bens e muitas vezes para matá-los. E agora nós temos uma multidão de judeus que saiu de suas residências e está transitando para Jerusalém. E eles caminham durante o dia para durante a noite eles descansarem. Eram dias de viagem, eram semanas de viagem para alguns. E eles tinham que parar para repor as forças, descansar, dormir e voltar no dia seguinte à caminhada natural. E eles sabiam que nesse momento eles eram mais vulneráveis. Há animais selvagens naquelas regiões. Há perigos de ladrões, de salteadores, de assassinos ao redor deles. E eles consequentemente sentem-se ameaçados por das coisas. Quem nos defenderá enquanto nós estivermos dormindo? Quem nos defenderá enquanto nós estivermos peregrinando? Quem nos defenderá enquanto nós estivermos andando até Jerusalém? E as palavras do Espírito Santo para a alma do salmista é certo que o guarda de Israel não se descuidará e nem dormirá. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. Durante a jornada, irmãos, vamos sentir os perigos fungando no nosso pescoço. Vamos sentir a ira, o ardor de Satanás querendo nos destruir, querendo nos fazer cair e tirar da presença de Deus. Homens serão levantados contra nós, circunstâncias serão levantadas contra nós, perigos aparecerão contra nós, e nós precisamos saber que nós não estamos desamparados e solitários nessa jornada, não estamos desprotegidos e tendo que nos autoproteger. Nós temos alguém que se identifica como guarda de Israel, que não dormita e nem tosqueneja. Ele está a postos como uma sentinela fiel, e ele está pronto para nos defender diante dos inimigos que se apresentem contra a nossa vida. O outro perigo que aqueles homens demonstram que sentiam está no verso de número 6, onde a palavra do Senhor diz assim: o sol não te prejudicará de dia, nem a lua de noite. Durante o dia, sob o sol calcicante,
Aqueles homens poderiam ter queimaduras sérias no seu corpo em decorrência da exposição àquele sol de muitas vezes mais de 50 graus centígrados. Durante a noite, além do frio muito característico daquela região, existia uma lenda, existia uma superstição que se alguém dormisse com o peito para cima, contemplando a luz da lua poderia fazer essa pessoa ficar cega, mesmo com os olhos fechados, se estivesse com os olhos em direção a ela, ou poderia causar transtornos mentais. Isto era uma superstição vigente naquela época, e é por isso que existe a palavra: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Não importa os perigos diurnos e nem noturnos, não importa quais sejam os seus inimigos, reais ou ilusórios, o fato é que há um protetor guardando-nos durante a peregrinação, para nós podermos chegar no local do nosso descanso. E por último, irmãos, nos versos 7 e 8 nós temos a palavra: o Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. E a gente percebe na linguagem que existe um temor de a gente não concluir a jornada. É por isso que o Senhor se apresenta como aquele que não apenas protege a saída, mas Ele protege a chegada. Ele não é um Deus apenas que inicia, Ele é um Deus que conclui. Ele não é apenas autor, Ele é também consumador da fé. Ele não é apenas aquele que começou a boa obra, Ele é também aquele que a conclui. E por isso a palavra é: o Senhor é aquele que abençoa a tua saída e é aquele que abençoa a tua chegada. Nós precisamos saber que, como aqueles peregrinos, nós podemos ter tais temores na nossa alma, mas o Senhor se apresenta para a gente como provedor. Vamos observar de maneira mais específica a proteção de Deus prometida nesse salmo para aqueles que estão peregrinando. Para o primeiro perigo, que é o perigo de escorregarmos, que é o perigo de tropeçarmos, de vacilarmos, de cairmos, a solução de Deus, a promessa de Deus no verso 3 é: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Irmão, por favor, entenda uma coisa: não está em nós a capacidade de ficarmos de pé. Não está em nós a capacidade de permanecermos firmes. A única pessoa que pode nos manter de pé e pode nos guardar de cair é justamente o Deus Todo-Poderoso. E uma alma que está peregrinando e percebe a sua fraqueza, automaticamente clama por ajuda. Não seja alguém presunçoso de achar que você tem condições de caminhar rumo a celestial Sião e chegar por sua própria conta. Você não consegue, você não tem essa capacidade. Em nós só há uma capacidade, que é o de tropeçar, cair e não conseguirmos mais nos levantar. Mas no Senhor existe um poder para nos livrar do tropeço e para nos preservar de pé. E caso nós caiamos, possa nos levantar e nos fazer retomar a jornada. De maneira que de fato nós precisamos da ajuda do Senhor. E nós precisamos confiar nele para isso. A Bíblia mostra algumas maneiras como o Senhor, Ele livra a nossa alma de estar tropeçando e caindo. No Salmo de número 56, o verso 13, existe a promessa de Deus e sustento da nossa vida, quando Ele diz assim: pois tu livraste a minha alma da morte, não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. Aqui o salmista diz: o Senhor não livrou os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante do Senhor. E não entenda, se você está de pé, se você está caminhando na presença de Deus, não é por outro motivo senão a graça dele na sua vida,
para que você possa estar fazendo isso. E você tem que ter essa consciência para que você não se ensoberbeça, deixe de depender dele e consequentemente caia, porque a Bíblia diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. As almas humildes que estão peregrinando rumo a Jerusalém celestial entendem que só estão avançando porque o Senhor é por elas, e elas continuam clamando ao Senhor: Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, só o Senhor é o meu socorro, e eu não dependo de mais ninguém. No Salmo de número 116, os versos de número 7 e 8, existe uma outra palavra que fala dessa ajuda de Deus para nós permanecermos de pé e não escorregarmos. Salmo 116, 7 e 8 diz assim: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Aleluia. Quem é que tem guardado o povo de Deus do tropeço? Não é a nossa capacidade de percepção do perigo e a nossa capacidade de nos desviar dele. Amados, por nós mesmos, por mais que a gente perceba o perigo, a gente corre para eles. Eu às vezes fico surpreso quando eu vejo alguns documentários sobre vida animal. Eu gosto muito desses documentários, eu gosto da natureza e de ver o que acontece na natureza. E às vezes você vê que o predador, ele não precisa fazer muita força para caçar, não. Ele às vezes fica somente parado e a presa vai se aproximando dele lentamente, como se não percebesse, e não percebesse que está correndo perigo de morte. Quantas vezes na natureza a gente percebe isso? Está lá a aranhazinha. Eu trabalhava com meu pai numa mercearia, e de vez em quando estava lá um movimento fraco, e aí os bichinhos apareciam, e aparecia uma pequena aranha, e ela ficava lá parada. Daqui a pouco vinha uma mosquinha, a mosca, ela cismava de vir comer perto da aranha. A aranha é um predador natural da mosca, a mosca sabe disso, mas ela ia em direção à aranha, ia se aproximando, até chegar numa distância em que a aranha apenas dava um bote e a comia. E eu ficava pensando: será que ela não consegue perceber? Parece que não. E acontece conosco a mesma coisa. Por nós mesmos nós não conseguimos discernir os perigos, por nós mesmos nós não conseguimos nos afastar deles. Parece que existe algo que nos atrai para eles, que faz com que a gente, de maneira mórbida, vá cair no laço do passarinheiro, mesmo sabendo que ele está lá. Mas o salmista diz gloriosamente: livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. De maneira que quando a gente está percebendo o perigo e está se afastando deles, não é por nenhuma virtude nossa, mas é porque o Senhor tem agido graciosamente na nossa vida, e a gente tem que manter o nosso clamor: de onde me virá o socorro? Senhor, ajuda-me. Existem alguns versículos na Bíblia que mostram como o Senhor nos livra dessas quedas. Por favor, não procure nesse momento os textos bíblicos, não. Apenas ouça a leitura que vou fazer, porque eu vou fazê-la rapidamente, e se você quiser depois eu passo para vocês referências. Mas o Senhor nos protege da queda quando Ele nos dá a agilidade da coça para podermos trilhar em lugares altos. O Salmo 18:33 diz: faz os meus pés como os das coças e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Aquele terreno íngreme para o povo judeu tinha de Deus a promessa de que eles poderiam atravessar, porque Ele lhes sustentaria os pés e não permitiria que eles vacilassem. Da mesma forma, nós durante a nossa jornada vamos encontrar muitos perigos, muitas tentações, mas o Senhor vai se apresentar como aquele que nos capacitará a caminharmos sem escorregar pelo seu poder. O Senhor nos capacita a não tropeçarmos, firmando os nossos pés num lugar espaçoso. O Salmo 38 diz: e não me entregasse nas mãos do inimigo, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Isso significa que o Senhor me tirou do estreito perigoso, e o Senhor me coloca num lugar amplo, onde eu tenho plena condição de ver aonde estou pisando e como estou indo.
O Senhor me tira nos caminhos apertados, ermos, espinhosos, e me coloca em lugar espaçoso para que eu possa caminhar de maneira livre e desimpedida na sua presença. Ele me ajuda a não resvalar os pés, colocando os meus pés sobre uma rocha. O Salmo capítulo de número 40, verso 2 diz: também me tirou de uma cova de destruição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. O Senhor, Ele trata de nos pôr no lugar onde temos firmeza para poder andar. Ele trata de nos pôr em lugares onde nós podemos trilhar com consistência, por causa dos livramentos que Ele fornece na nossa vida. Se a gente tem consciência da fraqueza, e se a gente clama a Deus, para que Ele nos ajude, Ele nos socorra, Ele vai providenciar que nós tenhamos sempre solidez no nosso caminho, para nós não viermos afundar no meio da lamação do pecado. Ele nos orienta os passos através de sua palavra, como diz o Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Em outras palavras, irmãos, Deus está o tempo todo provendo para que eu possa caminhar mesmo em lugares escorregadio e eu possa consequentemente chegar ao meu destino. Em Jeremias capítulo de número 5, quando Jeremias está questionando a Deus o porquê de passar pelas situações que ele passa, o Senhor responde a Jeremias: se você está vacilando em terreno sólido, como é que você vai ficar de pé nos lamaçais do Jordão? Em outras palavras, o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, eu estou me preparando para que você permaneça de pé, mesmo quando você esteja no local vacilante. Esse é o propósito de Deus. Nós não estamos caminhando em lugar seguro, e o que Deus vai fazer não é tornar um lugar seguro. O que Ele vai fazer é estar ao nosso lado, nos dirigindo, nos capacitando, para que nós possamos concluir a jornada. O segundo perigo, que é o de que os inimigos eles nos cerquem e eles estejam nos salteando, nos saqueando durante o nosso descanso. Ele responde por Deus no verso de número 4 e no verso de número 5, onde a Bíblia diz assim: eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Tem a história de uma mulher que vivia num determinado reino do Oriente, e um dia ela teve a sua casa roubada. E ela compareceu na presença do rei para pedir ao rei que lhe restituísse aquilo que tinha sido tomado dela. E o rei perguntou para ela: como aconteceu de você perder suas coisas? Ela disse: quando chegou a noite, eu dormi e o ladrão entrou na minha casa e roubou os meus bens. O rei disse: então a culpa foi sua, eu não tenho que lhe restituir, porque você estava dormindo e no seu sono levaram os seus pertences. E aquela mulher simplesmente respondeu ao rei: ó rei, eu dormia porque eu pensava que você estava acordado. E o rei consequentemente restituiu àquela mulher os seus bens. Isso é basicamente o dever do Estado, né? O dever do Estado é proteger os seus cidadãos, é fazer com que os seus cidadãos tenham segurança. Então a gente deveria dormir sem precisar se preocupar, porque o Estado está cumprindo o seu papel, com polícia nas ruas, com leis rígidas para punir os bandidos e por aí vai. É basicamente a moral da história. Aquele rei tentou transferir àquela mulher a culpa de ter perdido os seus bens, dizendo: era você que deveria vigiar seus próprios bens. E aquela mulher dizia: eu estava dormindo porque pensei que o Senhor estava acordado. Entenda, isso não acontece com o nosso Deus. O nosso Deus não dormita e não tosqueneja. Os príncipes deste mundo, eles podem vacilar na execução de seus deveres, e um dos deveres dos governos é proteger. Um dos deveres da instituição governamental é guardar. Isso é um dos direitos garantidos constitucionalmente, segurança. Mas entende, irmãos, os governos humanos, sejam eles quais forem, valem
sopra e não tosqueneja. De modo que nós podemos confiar nele, nós podemos saber que nós não seremos pegos de surpresa, porque o guarda de Israel, o sentinela de Israel, não estava nos vigiando naquele momento. O inimigo não vai poder chegar durante o seu cochilo, o inimigo não vai poder se aproximar durante a sua pestanejada. Esse Deus está atento o tempo inteiro. E é por isso que a nossa alma é chamada a confiar nele como nosso guarda. Aí nós vivemos em num mundo perigoso, não apenas nesse sentido natural, não. A gente naturalmente está exposto a uma série de perigos, mas é principalmente no âmbito espiritual. Nós vivemos num mundo muito perigoso, temos inimigos terríveis que tramam o tempo todo contra nós, para nos fazer cair, para nos tirar da presença de Deus, para fazer esmorecer a nossa fé, para nos fazer dar tal testemunho. E em quem nós vamos nos apegar? De onde nos virá o socorro? O verso de número 4 e o verso de número 5 diz que o nosso socorro é que aquele que o nosso guarda não dormita e não tosqueneja. Ele é a nossa sombra, a nossa mão direita. Você sabe o que isso significa, né? Quando é que a minha sombra está na minha mão direita? É quando a luz está vindo pelo meu lado esquerdo, está aqui ao meu lado. Para a sombra ser projetada à minha direita, é porque a luz que faz com que haja esse sombreamento está resplandecendo justamente do meu lado. Essa é a garantia do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte, não temerei, porque tu estás comigo. A palavra paráclito, que é a palavra do Novo Testamento traduzida como ajudador, ou conselheiro, ou advogado, é uma palavra especial que significa aquele que está ao lado para ajudar. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. A sombra está projetada aqui porque Ele está ao lado, Ele está perto, Ele não está longe, Ele é um segurança, 24 horas vigiando a minha vida. Você já viu aquelas personalidades que andam com guarda-costas, né? Presidentes de nações, jogadores de futebol, atores e cantores famosos, e para nossa surpresa, até alguns pastores andam com guarda-costas. Aqueles armários de 4 portas, mestres em artes marciais, peritos em tiro, que estão lá ao lado, uma à direita, outra à esquerda, uma à frente, outra atrás, para guardar aquela pessoa importante de algum atentado, de algum risco de morte. Mas de vez em quando a gente vê uma dessas personalidades atingidas. Semana retrasada, o astro de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, esteve aqui no Brasil para prestigiar um evento de musculação. Ele foi durante muitos anos Mister Olímpia, o corpo mais perfeito que existia na época. E aí houve um evento desse de fisiculturismo, e ele estava lá nesse evento aqui no Brasil, prestigiando e patrocinando o evento. E aí o que aconteceu? Num desses momentos em que ele está andando, conversando com as pessoas, dando alguns autógrafos, com seus seguranças ao redor, de repente alguém corre no meio da multidão e dá uma voadora nas costas do Arnold Schwarzenegger, do predador, do exterminador do futuro. E o cara está com quase 8 anos, mas o cara foi que bateu e caiu. Mas o que eu quero lhe dizer é que aquele guarda-costas não conseguiu protegê-lo. Aquele guarda-costas dormiu, toscanejou, pestanejou, cochilou, e aí veio um cidadão, correu e deu uma voadora nas costas do astro. Irmãos, não tem como isso acontecer conosco. O Senhor é o nosso guarda-costas, que não dormita e não tosqueneja, que nos guarda 24 horas por dia.
Ele é aquele que cuida de nós e nós precisamos apenas aprender a confiar nele. Para o quarto perigo, irmãos, nosso temor de concluir a jornada, nosso temor de que não conseguiremos chegar até o fim, porque a jornada é tão longa e nós somos tão inconstantes e fracos. A resposta de Deus é o versículo de número 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Entenda, não é um cuidado com o tempo que está terminando, com o prazo de validade a ser vencido. O cuidado de Deus para com o seu povo é um cuidado eterno, que vai se comprovar, que vai se manifestar desde a nossa saída até a nossa chegada. Na vida daqueles peregrinos judeus era desde que eles saíram de sua casa até eles chegarem em Jerusalém. Para nós é desde o momento em que nós nascemos de novo até o momento em que nós partirmos desta vida para entrarmos nos céus. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele não deixa a sua obra pela metade. Ele não para no meio do caminho. De maneira que nós podemos ter certeza, irmãos, que nós não estamos peregrinando solitariamente. Nós não estamos caminhando por esse mundo, indo até chegar ao céu, entregues à nossa própria capacidade. Às vezes parece isso. Às vezes parece que a gente está sozinho, parece que nós estamos entregues a nós mesmos. Não pense assim. Aquele que fez a promessa é fiel, e ele prometeu estar conosco e cuidar de nós até chegarmos lá. Ele nunca começaria uma obra na nossa vida para depois colocar em risco a glória do seu nome, deixando sob a nossa capacidade o poder concluir a jornada. Ele é aquele que começa e que termina, e é por isso que ele se apresenta como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e é dito dele que ele é o autor e o consumador da fé. E é por isso que nós, como crentes, precisamos aprender nessa nossa jornada a confiar no Senhor como aquele que nos guarda, protegendo, livrando, suprindo, nos ajudando para chegarmos até onde temos que chegar. Se temos que enfrentar perigos, Ele será conosco. Se temos que enfrentar adversários, Ele estará conosco. Se temos que enfrentar tentações, provas e tribulações, Ele será conosco. Nós não temos que temer o que vai acontecer na jornada, justamente por causa de quem a está fazendo conosco. E o Senhor não é um líder do tipo vai e faça. Ele é um líder que já fez na nossa frente, já provou para a gente que é possível, Ele mesmo vivendo, e agora está conosco dizendo: bora, vamos fazer agora o mesmo percurso que eu já fiz, só que agora é você e eu e você. Eu vou lhe mostrar o caminho, eu vou lhe dizer como chegar lá, e eu vou me capacitar e lhe suprir durante toda a jornada. E quando nós cantávamos uns cânticos essa noite, eu me lembrava das palavras de Cristo, quando Ele mandou aqueles discípulos irem pregar o Evangelho de dois em dois das cidades de Israel. E o Senhor disse para eles: olha, quando vocês forem, não levem dinheiro, não levem mudas de roupa, não se preocupem onde vocês vão ficar, não se preocupem com nada, apenas vão e preguem o quê? Apenas vão e preguem a palavra, e cada necessidade de vocês vai ser suprida. E cada coisa que vocês precisarem virá a vocês no momento certo. E a Bíblia diz que aqueles homens vão pregando aquela palavra até então estranha, diferente, entrando de cidade em cidade pregando o Evangelho do Reino. Eles passam alguns dias fazendo isso, e depois de terem cumprido o papel, eles voltam para se encontrar com o Senhor. E a primeira coisa que o Senhor se preocupa em perguntar a eles é: porventura lhes faltou alguma coisa?
E a resposta deles é: nada nos faltou, Senhor. Entende, irmãos, o Senhor não está nos enviando a uma aventura solitária. Ele não está dizendo: olha, eu quero que vocês façam isso e se virem para fazer. É com vocês, é no peito e na raça. O que eu quero é isso, como é com vocês. Se vão aguentar ou não, é com vocês. Se vocês vão concluir ou não, é com vocês. A responsabilidade é de vocês. A minha era concluir a jornada pessoalmente. A minha era transmitir a vocês como fazê-lo. Agora que vocês já sabem por onde é e como fazer, se virem. Não é o nosso Senhor. O nosso Senhor está ao lado para ajudar. O nosso Senhor está dentro de nós para capacitar. O nosso Senhor está constantemente resplandecendo a luz do seu rosto sobre nós para nos dirigir, de maneira que, em hipótese alguma, nós estamos sozinhos nessa jornada. Nós temos um guarda à nossa direita e nós só precisamos confiar. O Salmo de número 91, irmãos, eu queria que você fosse comigo até ele. É um salmo que expressa essa verdade do Salmo 121 de uma maneira gloriosa. É um salmo que também apresenta o Senhor como este guarda, protetor, provedor, supridor, ajudador durante o tempo da nossa caminhada, para que nós simplesmente confiemos nele e saibamos que ele nos ajudará a ir até o final. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. A gente precisa aprender a dizer isso. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos que dizer: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. E aí nós temos os percalços, pois ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo de suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação. Nem mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Aleluia. Aqui está mais uma vez o retrato de nossa caminhada nesse mundo cercada de perigos. Os perigos descritos como sendo o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, os perigos dos terrores da noite, da flecha lançada de dia, da peste que se alastra na escuridão, da mortandade que arrasa ao meio-dia, os perigos descritos através da praga que não chegará à nossa tenda, dos tropeços que podemos sofrer. E para cada uma dessas situações perigosas, a palavra apresenta Deus como aquele que nos socorre, que nos protege e nos livra. Mas a palavra diz: em quem Deus faz isso? É naquele que confia nele, que faz do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Porque fizeste, diz o verso de número 9, porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Amados, nessa jornada da vida precisamos de ajuda, mas não sou eu que vou me ajudar e nem você que vai me ajudar prioritariamente. Podemos no máximo ser instrumentos de Deus, mas toda ajuda vem do Senhor. Para essa jornada só tem recursos no lugar, é em Deus. Só Ele pode estar com você, lhe dando um bom êxito até concluir a jornada.
de modo que a alma que está peregrinando rumo a Sião, ela deve aprender a confiar em Deus como seu guarda e, consequentemente, não temer coisa alguma. Mas esse salmo começa com um clamor por socorro. E se a gente quer que o Senhor se manifeste de verdade como socorro, a gente precisa clamar por isso. A gente precisa reconhecer a nossa incapacidade e dizer: Senhor, ajuda-me. Senhor, socorre. Em Hebreus capítulo 4, verso de número 16, a Bíblia diz como é que nós podemos clamar pela ajuda de Deus por tempo oportuno. Hebreus capítulo 4, verso 16 diz assim: cheguemos-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O guarda de Israel não vacila, o guarda de Israel não postergueja, o guarda de Israel não dormita, mas o fato é que muitas vezes nós não o estamos buscando. Nós não estamos clamando pelo seu socorro. E consequentemente ele permite que algumas coisas nos aconteçam justamente para a gente ser despertado de que isso se faz necessário. A gente não pode achar que pelo fato de Deus ter se comprometido conosco, nós podemos baixar a guarda da busca dele, da dependência dele, do clamor para que ele cumpra em nós a sua palavra. Isso é algo que se faz necessário. Por isso, o princípio aprendido nesse Salmo 121 é sobre aprender a confiar em Deus como nosso guarda. E quando a gente confia, a gente clama por ajuda. A gente pede por socorro, a gente diz: Senhor, por favor, vem aqui e opere em meu favor, porque sem ti eu nada posso fazer. E para a gente concluir, nós temos no Novo Testamento uma bendita promessa que está em perfeita harmonia com tudo isso que nós já vimos, tanto no Salmo 121 como no Salmo 91, que é Judas capítulo de número 1, versos 24 e 25. Judas capítulo 1, versos 24 e 25. A palavra diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus nosso Salvador, por Jesus Cristo nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Aleluia. Ele não é apenas o guarda dos peregrinos que iam de suas cidades até Jerusalém. Ele é o guarda de todo peregrino da nova aliança. Ele é o guarda da sua alma e da minha alma. Ele é esse que é capaz, diz a Bíblia, de nos guardar de tropeçar. Ele é poderoso para isso. E diz a palavra, ele é poderoso para nos apresentar ante a sua glória, imaculados e jubilosos. Você sabe o que é isso? Ele é poderoso para me fazer concluir a jornada, irmão. Eu não vou ficar pelo meio do caminho, eu não vou ficar pelo deserto, eu vou chegar em Canaã, eu vou chegar na terra prometida, eu vou chegar em Jerusalém, eu vou chegar na Sião celestial, porque aquele que começou a tua obra é poderoso para completá-la. Agora eu preciso confiar, porque quando eu confio eu volto para o meu descanso. E eu preciso buscar por sua ajuda, porque quando faço isso, eu passo a receber graça e misericórdia para ser socorrido em tempo oportuno. Amado, continue a jornada. Continue clamando por livramento de tudo aquilo que tem me embaraçado. Continue clamando para o Senhor livrar de tudo aquilo que não procede dele. Mas também peça ao Senhor graça para poder confiar nele como seu guarda, como seu protetor,
como seu companheiro de viagem, que vai lhe tomar pela mão e vai com você até o final. E suplique a Ele para que Ele faça isso. Clame a Ele para que Ele faça isso. E você verá, haverá tentações, haverá provas, haverá dificuldades. Você até mesmo poderá tropeçar e cair, porque não vigiará, porque acontecerá alguma coisa que você não estava pronto para enfrentar, mas porque você tem se apegado a Ele, Ele lhe segurará pela mão, lhe levantará, Ele fará chegar ao ponto seguro, porque Ele é fiel à sua promessa. Vamos ficar de pé mais uma vez, no nome do Senhor Jesus, e vamos orar. Oh Deus amado, muito obrigado por seres o nosso guarda, por seres o nosso protetor durante esse tempo de peregrinação tão difícil e complicado. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora de Israel, os nossos inimigos já teriam nos destruído, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que está ao lado para ajudar, que é aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, muito obrigado, que aprendamos a confiar em Ti, que aprendamos a fazer um clamor pelo Teu socorro, algo comum, algo prático e diário na nossa vida, para que recebamos graça e misericórdia para a ocasião oportuna em que necessitemos dessa ajuda. Sustenta o Teu povo, capacita o Teu povo a concluir a jornada, e assim glorifica o Teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Seja bendito.